O telefone tocou às 3 da manhã, cortando o silêncio da madrugada como uma lâmina. Minha mão trêmula procurou o aparelho no escuro e do outro lado da linha veio a voz do meu filho mais novo, quebrada, desesperada. Mãe, estou na delegacia. Minha esposa me bateu, mas ela disse que fui eu que ataquei ela. Eles acreditam nela, não em mim. Meu coração disparou. Levantei da cama como um raio, ainda de camisola, e saí de casa sem nem pensar direito. Quando cheguei na delegacia de Garanhuns e disse quem eu era, o policial que estava interrogando meu filho olhou para mim, ficou pálido como cera e disse: Senhora, nós não sabíamos quem a senhora era. Foi nesse momento que tudo mudou. Meu nome é Maria Dolores Ferreira dos Santos, tenho 69 anos bem vividos e durante 45 anos fui parteira aqui no interior de Pernambuco. Não qualquer parteira, não. Eu trouxe ao mundo mais de 3.000 crianças, incluindo metade dos policiais dessa cidade, alguns promotores, juízes e até o prefeito atual. Minhas mãos calejadas já seguraram os primeiros choros de gerações inteiras de Garanhuns e cidades vizinhas. Meu cabelo, hoje completamente branco e sempre preso num coque baixo, já foi negro como a noite. Mas as marcas de expressão ao redor dos meus olhos pequenos e vivos contam a história de cada parto, cada vida que ajudei a nascer, cada madrugada que passei acordada, esperando uma criança chegar ao mundo. Moro numa casa simples de taipa, com um quintal grande cheio de plantas medicinais que sempre usei para ajudar as mulheres nos partos. A casa fica na Rua das Flores, bem no centro da cidade, onde todo mundo me conhece. De manhãzinha ainda faço meu café no fogão a lenha, do jeito que aprendi com minha mãe. Gosto do barulho da chaleira cantando, do cheiro da lenha queimando, misturado com o aroma do café torrado, que eu mesma faço questão de torrar. Minha rotina sempre foi acordar às 5, tomar meu café com tapioca, regar as plantas e ficar disponível para quando alguma mulher precisasse de mim. Mesmo depois de me aposentar oficialmente em 2010, ainda ajudo algumas conhecidas, porque parto não tem hora marcada e algumas confiam só em mim. Durante todos esses anos, me sacrifiquei muito pela minha família. Trabalhei dia e noite, muitas vezes saía correndo no meio da janta, quando alguém batia na minha porta dizendo que uma mulher estava com dores de parto. Deixei de dormir noites inteiras. Perdi festas de família, aniversários dos meus filhos, tudo para estar presente na hora mais importante da vida de outras mães. Meu marido, José Santos, que Deus o tenha, sempre me apoiou, mas sei que às vezes se sentia sozinho. Criei meus 3 filhos praticamente sozinha, porque ele trabalhava na roça e eu vivia correndo atrás de parturiente. Mas fiz isso porque acreditava que estava construindo algo maior, não só para mim, mas para eles também. Com o dinheiro que ganhava fazendo partos, que não era muito, mas era honesto, e com o que José conseguia na agricultura, compramos nossa casinha, demos estudo para os meninos e até conseguimos comprar um terreno na cidade para quando eles crescessem. Tudo foi conquistado com muito suor, com essas mãos que vocês estão vendo, cheias de calos e marcas do tempo. Nunca pedi nada a ninguém, sempre trabalhei duro, sempre fui honesta, sempre respeitei todo mundo e todo mundo me respeitava também. Pelo menos era o que eu pensava. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Emoção de Idade pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente de onde você está assistindo e que horas são aí. Todos os dias tem uma história nova aqui e quem sabe a próxima não toque o seu coração também, meu bem. Mas voltando ao que eu estava contando. Durante 40 anos construí uma reputação sólida como rocha. Era Dona Dolores a parteira, respeitada por todos, procurada pelas famílias mais humildes e também pelas mais abastadas da região. Médicos me indicavam quando sabiam que uma mulher queria um parto mais humanizado. Eu tinha orgulho disso, sabe? Orgulho de ser reconhecida, de ter construído algo com as próprias mãos. Mas eu não imaginava que chegaria um dia em que essa reputação seria testada. Que chegaria um momento em que eu precisaria usar todo esse respeito que construí para defender meu próprio filho de uma acusação mentirosa.
E foi exatamente isso que aconteceu naquela madrugada de março de 2013, quando tudo que eu acreditava sobre família e justiça foi posto à prova. Nasci em 1956, numa cidade pequenininha chamada Brejão, também aqui em Pernambuco, filha de Dona Severina e seu Miguel. Era uma época difícil no sertão. A seca castigava muito e meu pai trabalhava de sol a sol numa fazenda de algodão. Minha mãe era benzedeira e parteira, como a mãe dela antes foi, e como a mãe da mãe dela. Era uma tradição que passava de geração em geração como uma herança sagrada. Cresci vendo ela sair de casa a qualquer hora, com sua bolsa de panos limpos e suas ervas, para ajudar mulheres a trazer filhos ao mundo. O cheiro de alecrim e arruda sempre ficava impregnado nas suas roupas, misturado com o perfume do sabão caseiro que ela mesma fazia. Quando eu tinha 7 anos, presenciei meu primeiro parto. Uma vizinha nossa, Dona Antônia, estava tendo dificuldades e minha mãe me levou junto porque não tinha com quem me deixar. Lembro como se fosse ontem, a mulher gritando de dor, minha mãe falando palavras doces, acalmando, orientando, e de repente aquele milagre, uma criancinha pequetita, toda vermelha, chorando com força. Minha mãe colocou o bebê no meu colo por um instante e eu senti uma coisa estranha no peito, uma emoção que não sabia explicar. Foi ali que soube qual seria meu destino. Aprendi as primeiras noções com ela. Como ferver os panos, como preparar os chás para aliviar as dores, como reconhecer quando um parto estava correndo bem ou quando algo estava errado. Minha mãe dizia: "Dolores, minha filha, Deus te deu mãos abençoadas. Essas mãos vão trazer muita vida ao mundo." E ela tinha razão. Desde pequena, eu tinha um jeito especial com as crianças. Elas paravam de chorar quando eu pegava no colo. E as mulheres grávidas sempre me procuravam para conversar sobre suas preocupações. Quando fiz 15 anos, em 1971, conheci José Santos numa festa de São João aqui em Garanhuns. Ele tinha 20 anos, era alto, moreno, com um sorriso que iluminava o rosto todo. Dançamos a noite inteira, e quando a festa terminou, ele pediu para me acompanhar até em casa. No caminho, contei para ele sobre meu sonho de seguir os passos da minha mãe, de ser parteira. A maioria dos homens teria achado estranho, mas José disse: "Se é isso que você quer, eu vou te apoiar. Mulher que ajuda outras mulheres a serem mães é abençoada por Deus." Casamos 2 anos depois, em 1973. A festa foi simples, mas bonita, no quintal da casa dos meus pais. Minha mãe fez questão de me dar sua aliança de casamento, um anel simples de ouro que tinha pertencido à minha avó. "Esta aliança trouxe sorte para 3 gerações de parteiras", ela disse. "Agora é sua vez de usar." Guardei essa aliança como um tesouro. Ela nunca saiu do meu dedo anelar, mesmo depois que José morreu. Logo após o casamento, nos mudamos para Garanhuns, onde José conseguiu trabalho numa fazenda de gado. Eu comecei a acompanhar Dona Francisca, uma parteira idosa que estava precisando de uma ajudante. Ela me ensinou os segredos que minha mãe não tinha tido tempo de me passar. Como virar um bebê que estava sentado na barriga, como acelerar um parto que estava demorando demais, como cuidar de mães que sangravam muito depois do parto. Eram conhecimentos antigos, passados de mulher para mulher, mais valiosos que qualquer diploma. Em 1975, nasceu meu primeiro filho, João. Ironicamente, quem fez meu parto foi Dona Francisca, com minha mãe ajudando. Foi a experiência mais intensa da minha vida, sentir na própria pele o que tantas mulheres sentiam quando eu as ajudava. A dor, sim, mas também aquela força ancestral, aquela conexão com algo maior que nós mesmas. Quando João nasceu e eu o vi pela primeira vez, entendi completamente por que minha profissão era sagrada. 2 anos depois veio Pedro, em 1977, e depois Miguel, em 1980. Cada parto foi diferente, cada um me ensinou algo novo. João era inquieto desde a barriga, nasceu rápido, chorou alto. Pedro foi mais calmo, demorou para nascer, mas quando chegou estava sereno, já observando tudo ao redor com olhos curiosos. Miguel, meu caçula, foi o mais difícil.
Ficou quase um dia inteiro para nascer e, quando finalmente chegou, era pequeno, mas determinado, já agarrando meu dedo com força. Criei os 3 praticamente sozinha, porque meu trabalho não parava. José saía para a roça antes do sol nascer e voltava quando já estava escuro, e eu vivia correndo atrás de parturiente. Mas sempre fiz questão de ter uma conversa séria com cada um deles quando chegavam na adolescência. Expliquei que o trabalho da mãe não era menos importante que o do pai, que eu estava construindo algo valioso, não só para nossa família, mas para toda a comunidade. Eles entenderam, ou pelo menos eu achava que tinham entendido. Durante os anos 80 e 90, minha reputação cresceu muito. Eu estava sempre estudando, sempre aprendendo coisas novas. Quando começaram a aparecer os primeiros médicos obstetras na região, muitos acharam que as parteiras iam desaparecer. Mas eu fui esperta. Fiz amizade com os médicos, aprendi com eles e eles aprenderam comigo também. Dr. Antônio, que chegou aqui em 1985, sempre dizia que eu conhecia coisas sobre parto que não estavam em livro nenhum. Trabalhei incansavelmente durante décadas. Tinha épocas que fazia 3, 4 partos numa semana. Lembro de uma vez, em 1992, que fiz 2 partos no mesmo dia. Um de madrugada, em Garanhuns, e outro de tarde, numa fazenda a 20 quilômetros daqui. José teve que me levar de moto, porque o pai da criança não tinha como ir me buscar. Cheguei em casa de noite, exausta, mas feliz, porque tinha ajudado 2 famílias a receberem seus filhos. O dinheiro que ganhava como parteira não era muito, mas era constante. Cobrava de acordo com a possibilidade de cada família. Das mais pobres, às vezes só recebia 1 galinha ou uns quilos de farinha. Das mais abastadas, conseguia um valor que dava para ajudar no sustento de casa. Nunca neguei ajuda a ninguém por causa de dinheiro, porque acreditava que toda criança tinha o direito de nascer com dignidade, independente da situação financeira da família. Com esse dinheiro, somado ao que José ganhava na roça, conseguimos comprar nossa casa própria em 1987. Era um sonho realizado. Uma casa de tijolo, com 3 quartos, uma sala, cozinha e quintal grande onde plantei minhas ervas medicinais. No quintal tinha pé de manga, de cajá e uma cisterna que José construiu para guardar água da chuva. Ali criei meus filhos. Recebi centenas de famílias que vinham me agradecer pelos partos e vivi os anos mais felizes da minha vida. Em 1995, compramos também um terreno na parte mais nova da cidade, pensando no futuro dos meninos. Era um investimento, um sonho de ver nossos filhos crescerem e prosperarem. O terreno ficava numa rua que estava sendo asfaltada, perto da escola nova que tinham construído. José sempre dizia: Dolores, nossos filhos vão ter oportunidades que nós nunca tivemos. Esse terreno vai ser a garantia do futuro deles. Mas durante todos esses anos de trabalho árduo e conquistas, eu não percebi que estava acontecendo algo na minha família que ia abalar tudo que eu tinha construído. João, meu filho mais velho, sempre foi o mais responsável dos 3. Desde pequeno demonstrava liderança, cuidava dos irmãos menores quando eu precisava sair para fazer algum parto. Quando cresceu, se formou em administração numa faculdade particular aqui em Garanhuns, pagando os estudos com o próprio trabalho numa loja de materiais de construção. Me orgulhava muito dele, sempre falava para as comadres: Meu João vai longe, esse menino tem cabeça boa para negócios. Em 2005, João conheceu Eliane numa festa de formatura. Ela era de uma família que se considerava de classe média alta aqui da cidade, filha do seu Raimundo, dono de uma concessionária de carros usados, e de Dona Marluce, que sempre se achava muito importante porque tinha estudado em Recife. Desde o primeiro encontro que tive com Eliane, senti algo estranho. Era um olhar que ela tinha, meio superior, como se estivesse me avaliando, medindo o meu valor. Mas pensei: Dolores, você está imaginando coisa. A menina deve estar nervosa por conhecer a sogra. O namoro durou 3 anos. Durante esse tempo, Eliane raramente vinha em casa, e quando vinha, ficava meio deslocada, como se nossa simplicidade a incomodasse.
Ela reclamava do cheiro das minhas plantas medicinais, torcia o nariz quando eu contava histórias dos partos que tinha feito. Uma vez, bem na minha frente, ela disse para João: "Por que você não convence sua mãe a se aposentar logo? Essa profissão de parteira é tão antiga." João riu nervoso e mudou de assunto, mas eu guardei aquela fala como uma farpa no peito. Casaram em janeiro de 2008, numa festa que a família dela fez questão de organizar e pagar. Foi numa chácara luxuosa nos arredores de Garanhuns, com buffet caro, decoração importada, mais de 200 convidados. Lembro que Dona Marluce fez questão de me apresentar para as amigas como a mãe do João, aquela que faz partos, como se minha profissão fosse algo exótico, folclórico. Engoli seco e sorri, porque não queria estragar o dia do meu filho. Depois do casamento, as coisas começaram a mudar sutilmente. João, que sempre me visitava pelo menos 2 vezes por semana, passou a aparecer cada vez menos em casa. Quando eu perguntava por quê, ele dizia que estava muito ocupado no trabalho, que Eliane precisava dele para arrumar a casa nova, sempre uma desculpa diferente. Pedro e Miguel notaram também, mas quando tocávamos no assunto, João ficava na defensiva. "Mãe, eu sou casado agora, tenho outras responsabilidades." Em 2009, Eliane engravidou. Eu fiquei nas nuvens. Ia ser minha primeira neta ou neto, e eu mal podia esperar para ajudar no parto, para passar toda a minha experiência. Mas quando ofereci meus serviços, Eliane foi categórica. "Obrigada, Dona Dolores, mas eu vou ter meu filho no hospital, com médico obstetra. É mais seguro." João apoiou a decisão dela, o que me magoou profundamente. Não era questão de orgulho profissional, era questão de família. Todas as mulheres da nossa linhagem tinham sido ajudadas por parteiras. Era uma tradição sagrada. O bebê nasceu em março de 2010, um menino lindo que eles chamaram de Gabriel. Quando fui conhecer meu neto no hospital, Eliane estava cercada da família dela, todos comentando como o bebê era parecido com o lado dela, como tinha os olhos da família Ferreira, que era o sobrenome dela. Eu fiquei ali, meio de lado, segurando meu neto pela primeira vez, sentindo uma mistura de alegria e tristeza. Era meu sangue, mas parecia que eu não tinha lugar naquela família. Os meses que se seguiram foram difíceis. Eliane controlava completamente as visitas ao bebê. Eu só podia ver Gabriel, quando ela permitia, sempre com hora marcada, sempre com ela supervisionando tudo o que eu fazia. Se eu tentava dar uma sopa diferente para o menino, ela interferia. Dona Dolores, o pediatra disse que ele só pode comer isso e isso. Se eu cantava uma cantiga de ninar que minha mãe cantava para mim, ela comentava: "Que música esquisita, João. Onde sua mãe aprendeu isso?" Pedro e Miguel também sentiram a mudança. Pedro, que sempre foi mais direto, chegou a comentar comigo: "Mãe, a Eliane não gosta da senhora. É nítido." Miguel, mais diplomático, tentava contornar: "Mãe, dê tempo ao tempo. Ela vai se acostumar com nossa família." Mas o tempo passou e as coisas só pioraram. Em 2011, José começou a ficar doente. Era diabetes que tinha se agravado e ele precisava de cuidados constantes. João, que sempre foi muito apegado ao pai, começou a aparecer mais em casa para ajudar. Mas Eliane reclamava constantemente. Ouvi várias vezes ela falando ao telefone com a mãe: "Marluce, eu não aguento mais. João vive na casa da sogra. A gente mal tem vida própria por causa desses problemas da família dele." Quando José morreu, em dezembro de 2011, eu pensei que a tragédia ia unir nossa família. João chorou como criança no velório, abraçado comigo, e eu senti que meu filho ainda estava ali, por baixo de todas aquelas camadas que o casamento tinha criado. Mas durante o luto, Eliane não demonstrou nenhuma empatia real. Estava sempre comentando sobre os gastos com o enterro, sobre como a situação estava afetando João, como se a dor da nossa família fosse um fardo para ela. Foi em 2012 que as coisas realmente começaram a complicar. Com José morto e eu vivendo sozinha na casa, João sugeriu que eu vendesse a propriedade e fosse morar num apartamento menor, mais prático para uma pessoa só. Eliane apoiou a ideia entusiasticamente, sempre com aquele tom de quem está fazendo um favor.
Dona Dolores, a senhora vai ficar muito mais confortável num lugar menor, sem todo esse trabalho de cuidar de quintal, de cisterna. Mas eu sabia que a questão não era meu conforto. A casa onde eu morava era num terreno grande, bem localizado, e tinha se valorizado muito ao longo dos anos. O terreno que José e eu compramos em 1995 também estava valendo uma fortuna, porque a região tinha se desenvolvido bastante. Eu não era boba. Sabia que por trás daquela preocupação toda tinha interesse financeiro. Comecei a prestar mais atenção nas conversas quando ia visitar Gabriel. Uma vez, escutei Eliane falando com João na cozinha. Se sua mãe vendesse essas propriedades, dava para a gente comprar uma casa maior, numa área melhor. Gabriel precisa crescer num ambiente adequado. João respondeu algo que não conseguia ouvir, mas o tom era de quem estava concordando. Outra vez, cheguei na casa dele sem avisar. Costume antigo meu de entrar na casa dos filhos como se fosse minha, e encontrei Eliane mostrando uns papéis para uma mulher que eu não conhecia. Quando me viram, rapidamente guardaram os documentos, e Eliane apresentou a mulher como uma amiga que trabalha com imóveis. Na hora não pensei muito, mas depois fiquei intrigada. As pressões foram aumentando gradativamente. Pedro e Miguel também começaram a receber a sugestão de que eu vendesse as propriedades e dividisse o dinheiro entre os 3 filhos, para garantir o futuro de todo mundo, como Eliane sempre dizia. Mas eu resistia, porque aquelas propriedades representavam uma vida inteira de trabalho, de sacrifício. Eram a única segurança que eu tinha para a velhice. Em janeiro de 2013, aconteceu algo que deveria ter me alertado definitivamente. Fui visitar Gabriel, que já estava com quase 3 anos, e encontrei a casa revirada. Eliane disse que tinham sido assaltados na noite anterior, que os ladrões tinham levado algumas joias e dinheiro. Mas achei estranho que só tinham mexido no quarto do casal e na sala, não tinham nem entrado no quarto de Gabriel. Quando perguntei se tinham chamado a polícia, Eliane ficou evasiva. Ah, Dona Dolores, a senhora sabe como é? Polícia aqui não resolve nada. Na semana seguinte, soube por uma vizinha da Eliane que não tinha havido assalto nenhum. A mulher tinha visto João e Eliane saindo de casa com várias sacolas na madrugada e voltando de mãos vazias. Quando perguntei para João sobre isso, ele ficou nervoso, gaguejou uma explicação confusa sobre ter levado roupas velhas para doação. Mas eu conhecia meu filho desde que ele nasceu. Sabia quando ele estava mentindo. Foi então que comecei a suspeitar que havia algo muito errado acontecendo. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Eliane sempre tinha dinheiro para comprar roupas caras, para levar Gabriel em passeios custosos, para reformar a casa. Mas quando eu perguntava sobre a situação financeira deles, sempre diziam que estava apertada, que precisavam de ajuda. Em fevereiro de 2013, descobri algo que me deixou ainda mais preocupada. Uma amiga minha, Dona Conceição, que trabalhava na prefeitura, me contou que tinha visto João e Eliane no cartório, consultando sobre documentação de imóveis. Quando confrontei João, ele disse que era só para se informar sobre impostos. Mas minha intuição de mãe estava gritando que algo estava muito errado. A gota d'água veio no início de março. Recebi uma ligação da minha comadre Neuza, que morava perto do terreno que José e eu compramos em 1995. Ela disse que tinha visto gente medindo o terreno, colocando placas de "vende-se". Quando liguei para João perguntando sobre isso, ele hesitou tanto que confirmou minhas piores suspeitas. "Mãe", ele disse finalmente, "a gente precisa conversar. Eliane e eu estamos passando por dificuldades financeiras. O Gabriel precisa entrar numa escola particular melhor, a gente precisa de uma casa maior. A senhora não usa mais aquele terreno mesmo e o dinheiro ia ajudar muito nossa família." Senti o mundo desmoronar. Meu próprio filho, o filho que eu criei com tanto sacrifício, que eu eduquei para ser honesto e trabalhador, estava tentando me convencer a vender meu patrimônio para bancar o padrão de vida que a esposa dele queria. Não era nem uma questão de necessidade real, era questão de ambição, de querer ter mais do que podiam pagar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda da minha casa, olhando as estrelas,
lembrando de todas as madrugadas que tinha passado acordada, fazendo partos para construir aquele patrimônio. Pensei em José, em como ele ficaria decepcionado vendo o filho agindo dessa forma. Pensei nos outros 2 filhos, Pedro e Miguel, que até então não tinham se envolvido diretamente na pressão, mas também não tinham me defendido. Foi então que tomei uma decisão. Não ia vender nada. Aquelas propriedades tinham sido conquistadas com meu suor e o de José, e eu não ia entregar na mão de uma nora ambiciosa que nunca tinha trabalhado um dia sequer na vida. Se João estava com dificuldades financeiras, que arranjasse um emprego melhor, que trabalhasse mais, como José e eu sempre fizemos. Mas eu não imaginava que Eliane e João já tinham um plano para conseguir o que queriam, com ou sem minha concordância. A resposta da Eliane à minha recusa foi imediata e cruel. Na semana seguinte, as visitas ao Gabriel foram bruscamente interrompidas. Quando eu aparecia na casa deles, João nem me deixava entrar direito. Mãe, agora não é uma boa hora. A gente conversa depois. Eliane nem aparecia. Mandava dizer que estava ocupada ou que Gabriel estava dormindo. Pedro e Miguel ficaram do meu lado quando contei o que estava acontecendo. Pedro, sempre mais temperamental, quis ir lá dar uma bronca no irmão, mas eu pedi para ele não se meter, porque não queria criar mais confusão na família. Miguel sugeriu que a gente tentasse uma conversa civilizada entre todos, para resolver as coisas. Marcamos um almoço de domingo na minha casa, como fazíamos antes, quando José ainda era vivo. O almoço foi um desastre. João chegou tenso, Eliane veio com uma cara de poucos amigos, e Gabriel ficou inquieto o tempo todo, como se sentisse a tensão no ar. Tentei conversar sobre amenidades, perguntei sobre o trabalho do João, sobre os planos para o Gabriel, mas as respostas eram monossilábicas. Na hora da sobremesa, resolvi tocar no assunto diretamente. João, meu filho, comecei. Quero que você entenda minha posição. Essas propriedades são tudo que eu tenho para garantir minha velhice. Se eu vender agora e gastar o dinheiro, como é que vou me sustentar no futuro? Eliane não me deixou nem terminar. Dona Dolores, a senhora está sendo egoísta. Pensa só na senhora, não pensa no bem-estar do seu neto. Gabriel precisa de oportunidades que só o dinheiro pode proporcionar. Fiquei tão chocada com a grosseria que nem consegui responder na hora. Pedro se levantou da mesa, vermelho de raiva. Eliane, você está falando com minha mãe. Ela trabalhou 40 anos para conquistar o que tem. A discussão escalou rapidamente. João defendeu a esposa, dizendo que ela estava certa, que eu estava sendo teimosa e antiquada. Miguel tentou mediar, mas a situação já estava insustentável. Eliane pegou Gabriel e saiu da minha casa dizendo: João, ou você decide de que lado está, ou eu decido por você. Depois daquele domingo, passaram-se 2 semanas sem eu ver meu neto. Toda vez que ligava para João, ele dizia que estava ocupado, que depois conversávamos. Uma vez consegui falar com Gabriel por telefone, mas percebi que alguém estava monitorando a conversa, porque o menino falava baixinho e logo disse que tinha que desligar. Foi quando comecei a suspeitar que eles estavam planejando algo mais drástico. Uma tarde, Dona Conceição veio me avisar que tinha visto João no cartório novamente, dessa vez acompanhado de um advogado. Meu coração disparou. Liguei para um advogado conhecido, Dr. Severino, que sempre respeitou meu trabalho e inclusive tinha nascido pelas minhas mãos. Dr. Severino me explicou que, em algumas circunstâncias, filhos poderiam conseguir na justiça o direito de administrar os bens de pais idosos que fossem considerados incapazes de tomar decisões. Mas, Dona Dolores, ele me tranquilizou, isso só acontece em casos extremos, quando a pessoa está com demência ou algum problema mental grave. A senhora está perfeitamente lúcida. Mesmo assim, fiquei preocupada. Comecei a guardar todos os meus documentos num cofre no banco, atualizei meu testamento, deixando tudo muito claro, e até fiz alguns exames médicos para comprovar que estava mentalmente capaz. Parecia paranoia, mas minha intuição de mãe estava gritando que algo ruim estava por vir. O golpe veio de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Na noite do dia 15 de março de 2013,
Estava dormindo quando ouvi barulho na minha porta. Pensei que fosse alguma emergência, alguma mulher precisando de ajuda para um parto. Levantei e fui ver, mas não havia ninguém. Voltei para a cama pensando que tinha sido sonho. Na manhã seguinte, João apareceu na minha casa muito cedo, coisa que não fazia há meses. Estava nervoso, suando, e disse que precisava conversar comigo com urgência. Sentamos na varanda, e ele começou a falar sobre dívidas que tinha contraído, sobre pressões que estava sofrendo, sobre como precisava urgentemente de dinheiro. Era uma história confusa, cheia de detalhes que não faziam muito sentido. Mãe, eu sei que a senhora ficou magoada comigo, mas eu preciso da sua ajuda. Se a senhora não me ajudar, eu vou perder tudo: a casa, o emprego, talvez até o Gabriel. Estava chorando, parecendo desesperado de verdade. Meu coração de mãe amoleceu um pouco. Perguntei quanto ele precisava, se era questão de um empréstimo ou se realmente precisava que eu vendesse alguma propriedade. Foi então que ele disse uma frase que me gelou o sangue. Mãe, a Eliane está grávida de novo. Se a senhora não nos ajudar, ela disse que vai embora de Garanhuns e levar as crianças. Eu não vou conseguir ver meus filhos crescerem. Senti que havia algo muito errado naquela história. João estava mentindo, eu tinha certeza, mas não conseguia entender qual era o plano real por trás de tudo aquilo. Disse que precisava pensar, que conversaríamos no dia seguinte. Ele insistiu para eu decidir naquele mesmo dia, mas fui irredutível. Naquela noite, liguei para Miguel e contei toda a conversa. Ele também achou estranho e sugeriu que a gente investigasse a situação financeira real do João antes de tomar qualquer decisão. Mãe, se ele está devendo dinheiro de verdade, a gente precisa saber para quem e quanto. E se ele está mentindo, a gente precisa descobrir qual é o jogo. No dia seguinte, antes de João voltar, recebi uma visita que mudou tudo. Era a Dona Fátima, uma antiga cliente minha que agora trabalhava na delegacia como escrevente. Ela veio me avisar, meio em segredo, que João tinha registrado um boletim de ocorrência contra Eliane na noite anterior, acusando-a de agressão doméstica. Dona Dolores, ela disse preocupada, eu achei muito estranho. O João chegou lá todo machucado, dizendo que a Eliane tinha batido nele, mas os machucados não pareciam de briga entre marido e mulher. Pareciam, como posso dizer, encenados. Meu mundo desabou. Entendi imediatamente qual era o plano. Eles tinham arquitetado aquela situação para que João parecesse a vítima, para que Eliane fosse presa ou pelo menos afastada, e no meio da confusão toda, João conseguiria algum tipo de vantagem legal ou emocional para pressionar-me a ajudá-lo financeiramente. Naquela madrugada, o telefone tocou. João estava na delegacia, desesperado, dizendo que Eliane tinha sido presa, que ele precisava de advogado, que tudo tinha dado errado. Eu ouvi toda aquela encenação, sabendo que era mentira, mas meu coração de mãe ainda doía vendo meu filho naquela situação, mesmo sabendo que ele tinha criado tudo aquilo. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo: vestir minha roupa mais bonita, pegar minha carteira de identidade, meus documentos de parteira registrada e ir até aquela delegacia mostrar para todo mundo quem era Maria Dolores Ferreira dos Santos. Quando entrei na delegacia às 4 da manhã, ainda estava de camisola por baixo do vestido que coloquei às pressas. Meu cabelo branco estava solto, o que raramente acontecia, e eu trazia no rosto a expressão de uma mulher que tinha criado 3 filhos sozinha e ajudado mais de 3.000 bebês a virem ao mundo. Não era raiva que eu sentia, era uma decepção profunda misturada com uma determinação férrea. O policial que estava interrogando João me viu entrar e continuou fazendo as perguntas. João contava sua versão dos fatos, dizendo que Eliane tinha o agredido sem motivo, que ela estava fora de si, que ele tinha medo pela segurança do Gabriel. Era uma mentira bem elaborada, com detalhes convincentes, e eu via que o policial estava acreditando. Foi quando me identifiquei. Eu sou Maria Dolores Ferreira dos Santos, mãe desse rapaz aqui e parteira registrada há 45 anos nesta cidade. O policial parou de escrever e me olhou com mais atenção.
Era um rapaz novo, devia ter uns 30 anos, mas quando ouviu meu nome, sua expressão mudou completamente. Ele me olhou dos pés à cabeça, depois ficou pálido e disse aquela frase que nunca vou esquecer. Senhora, nós não sabíamos quem a senhora era. Era o cabo Romualdo, filho da minha antiga comadre Josefa, um menino que eu tinha ajudado a nascer numa madrugada chuvosa de outubro de 1983. Lembro até hoje do parto dele. Foi rápido, mas a mãe teve muito medo porque era o primeiro filho. Eu fiquei a noite toda acalmando ela, cantando cantigas de ninar, e quando Romualdinho nasceu, ele abriu os olhos e me olhou como se já me conhecesse. Romualdinho, eu disse, usando o apelido da infância, você se lembra de quem foi que te ajudou a vir ao mundo? Ele se levantou imediatamente, puxou uma cadeira para eu sentar, ofereceu água, café e mudou completamente o tom da conversa. Dona Dolores, a senhora é como uma segunda mãe para mim. Minha mãe sempre conta que se não fosse pela senhora, eu não teria nascido bem. João ficou sem ação. Ele não esperava que eu aparecesse, muito menos que eu conhecesse o policial responsável pelo caso. Sentei na cadeira que Romualdo tinha oferecido, respirei fundo e comecei a contar a verdade. Romualdo, meu filho, eu conheço esse menino aqui desde o dia que ele nasceu. Sei quando ele está falando a verdade e sei quando ele está mentindo. E hoje ele está mentindo feio. Contei sobre as pressões para eu vender minhas propriedades, sobre as conversas que eu tinha escutado, sobre o comportamento estranho dos últimos meses. Romualdo ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ele olhou para João e disse: Rapaz, você está acusando sua própria esposa de uma coisa muito séria. Tem certeza de que foi isso mesmo que aconteceu? João tentou manter a versão, mas estava visivelmente nervoso. Começou a gaguejar, a contradizer detalhes que tinha dado antes. Romualdo, que conhecia bem seu trabalho, foi ficando cada vez mais desconfiado. Vamos fazer o seguinte, Romualdo disse finalmente. Vou chamar a Eliane para ouvir a versão dela. E vou pedir para o delegado revisar esse caso com mais cuidado, porque aqui tem alguma coisa que não está batendo. Foi quando João entrou em desespero. Começou a chorar, a me implorar para não destruir sua família, a dizer que tinha feito tudo por amor ao Gabriel. Era uma mistura de mentira e verdade que me partia o coração, porque eu via meu menino ali, mas também via o homem que ele tinha se tornado. Alguém capaz de mentir para a polícia e tentar incriminar a própria esposa para conseguir dinheiro. Romualdo deixou claro que ia investigar tudo direito. Disse que casos de violência doméstica eram muito sérios, mas casos de denúncia falsa também. Seu João, se descobrirmos que você inventou essa história, vai dar cadeia para você, e sua mãe não vai poder fazer nada para te ajudar. Saí da delegacia naquela madrugada com sentimentos contraditórios. Por um lado, estava aliviada por ter impedido que uma injustiça fosse cometida. Por outro lado, estava destruída por dentro, porque tinha acabado de descobrir que meu próprio filho era capaz de uma covardia daquelas. Nos dias que se seguiram, a verdade veio toda à tona. Eliane não só não tinha agredido João, como tinha sido ela a vítima de pressão psicológica. João tinha inventado a história da agressão como último recurso para conseguir uma situação que o favorecesse na pressão por dinheiro. O plano era que, com Eliane presa ou com um processo nas costas, ela ficasse numa posição vulnerável e eu me sentisse obrigada a ajudar pelo bem do Gabriel. A investigação de Romualdo revelou também que João tinha contraído dívidas reais, sim, mas não por necessidade básica. Tinha feito financiamentos para comprar carro novo, para reformar a casa, para manter um padrão de vida que não condizia com sua renda. E quando as prestações começaram a apertar, em vez de cortar gastos ou trabalhar mais, preferiu tentar usar meu patrimônio como solução. Nos dias que se seguiram àquela madrugada na delegacia, minha casa virou um verdadeiro quartel-general. Pedro e Miguel não saíam de perto de mim, revezando para me fazer companhia e me proteger de qualquer tentativa de pressão ou retaliação. Miguel, sempre mais calmo, ficava sentado comigo na varanda, conversando sobre os velhos tempos,
sobre como o pai teria lidado com aquela situação. Pedro, mais agitado, queria resolver as coisas de uma vez por todas, ir lá na casa do João e botar as cartas na mesa. A investigação do cabo Romualdo foi minuciosa e reveladora. Em 3 dias, ele tinha descoberto toda a extensão das mentiras que João e Eliane tinham construído. As dívidas existiam mesmo, mas eram muito maiores do que João tinha admitido para mim. Eles deviam para banco, para financeira, para agiotas e, para piorar, tinham usado o nome do Gabriel como avalista em alguns contratos, comprometendo o futuro do menino antes mesmo dele crescer. O que mais me chocou foi descobrir que não era a primeira vez que eles tentavam esse tipo de golpe. Romualdo encontrou registros de que Eliane já tinha feito denúncias falsas contra um ex-namorado anos antes de conhecer João, sempre envolvendo situações onde ela poderia se beneficiar financeiramente depois. Era um padrão de comportamento, não um ato de desespero isolado. Na quinta-feira, depois daquela madrugada, João veio me procurar. Chegou de manhã cedo, sozinho, sem Eliane. Parecia que tinha dormido mal durante vários dias seguidos, com olheiras fundas e as roupas amarrotadas. Sentou na minha varanda, no mesmo lugar onde costumava sentar quando era criança, e vinha me contar os problemas da escola. "Mãe", ele começou, e pela primeira vez em meses, ouvi na voz dele o tom do meu menino, não do homem que ele tinha se tornado. "Eu estraguei tudo, não foi? Estraguei nossa família, estraguei meu casamento, estraguei a confiança que a senhora tinha em mim." Fiquei olhando para ele em silêncio por um tempo longo. Era meu filho, o bebê que eu tinha carregado no colo quando ele chorava de cólica, o menino que me abraçava quando tinha pesadelo, o jovem que me orgulhava tanto quando se formou. Mas também era o homem que tinha tentado me enganar, que tinha inventado uma história criminosa para conseguir meu dinheiro, que tinha colocado a própria esposa em risco de prisão. "João", eu disse finalmente, "você não estragou nossa família. Você mostrou quem você escolheu ser. E agora precisa escolher de novo. Quer continuar sendo essa pessoa ou quer voltar a ser o homem que eu criei?" Ele começou a chorar. Não era um choro de criança procurando consolação. Era um choro de homem adulto que estava finalmente enxergando as consequências das próprias escolhas. Contou que Eliane tinha sido a mentora de todo o plano, que ela tinha convencido ele de que eu era egoísta por não dividir minhas propriedades, que ela tinha pesquisado sobre como conseguir acesso aos bens de pessoas idosas. "Mas, mãe", ele soluçou, "eu podia ter dito não. Eu sabia que estava errado. Eu sabia que a senhora tinha trabalhado a vida toda para conseguir o que tem. Mas eu me deixei convencer de que era justo, de que a senhora devia isso para os netos." Era doloroso ouvir, mas também era necessário. João precisava assumir a responsabilidade pelas escolhas dele, não jogar toda a culpa na Eliane. Porque mesmo que ela tivesse plantado a ideia, foi ele que escolheu regar essa ideia até ela crescer e virar aquela situação horrível. Conversamos por mais de 2 horas. Eu expliquei para ele, com paciência, por que aquelas propriedades eram importantes para mim. Não era apenas questão de segurança financeira, embora fosse isso também. Era questão de dignidade, de autonomia, de não depender de ninguém na velhice. Contei como tinha visto muitas mulheres da minha geração ficarem na mão dos filhos depois de darem tudo o que tinham, sendo tratadas como fardo, como peso morto. "Meu filho, eu trabalhei 45 anos para não ter que pedir favor para ninguém quando ficasse velha. Essas propriedades são minha independência. Se eu vender tudo agora e gastar o dinheiro ajudando vocês, o que é que vai sobrar para mim quando eu não conseguir mais trabalhar?" João ouviu tudo, e pela primeira vez percebi que ele estava realmente entendendo. Não estava só concordando para me agradar, estava processando de verdade o que eu estava dizendo. Foi quando ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. "Mãe, a senhora me perdoa?" Olhei para meu filho e vi o homem de 38 anos que ele era, mas também vi o bebê que eu tinha recebido nas minhas próprias mãos em 1975.
Vi o menino que me ajudava a cuidar dos irmãos menores, o jovem que estudou tanto para se formar, o pai que amava Gabriel acima de tudo. E vi também o homem que tinha me decepcionado profundamente, que tinha quebrado minha confiança, que tinha me magoado de um jeito que eu nunca imaginei que um filho pudesse magoar uma mãe. João, eu disse, segurando as mãos dele nas minhas. Eu te perdoo porque você é meu filho, e sempre vai ser. Mas perdoar não significa que as coisas vão voltar a ser como eram antes. Você vai ter que reconquistar minha confiança, e isso vai levar tempo. Estabeleci algumas condições claras. Primeiro, ele precisava se separar da Eliane, porque enquanto estivesse com ela, eu não podia ter certeza de que ele não ia ser influenciado a repetir esse tipo de comportamento. Segundo, ele precisava assumir totalmente a responsabilidade pelas dívidas que tinha contraído, sem esperar ajuda financeira minha. Terceiro, se ele quisesse reconstruir nossa relação, teria que ser gradualmente, provando através de ações, não de palavras, que tinha mudado. A conversa sobre Gabriel foi a mais difícil. Eu tinha direito de ver meu neto, e João sabia disso. Mas eu também não queria que o menino fosse usado como moeda de troca em negociações familiares. Decidimos que, por enquanto, as visitas ao Gabriel aconteceriam na minha casa ou na casa de Pedro e Miguel, sempre com um dos meus outros filhos presente, até que a situação se estabilizasse. Durante o mês de abril, João veio me visitar 2 vezes por semana, sempre sozinho. Conversávamos sobre trabalho, sobre planos para o futuro, sobre como ele ia resolver suas dívidas. Ele tinha arranjado um trabalho extra aos fins de semana, numa loja de ferramentas, para complementar a renda. Não era muito, mas mostrava que estava disposto a trabalhar para resolver os problemas que tinha criado. A separação de Eliane aconteceu em maio. Não foi fácil, porque ela fez de tudo para complicar as coisas. Tentou levar Gabriel para Recife, alegando que precisava proteger o menino de uma família desestruturada. Mas João, com a ajuda de um advogado, conseguiu uma medida judicial garantindo que Gabriel continuasse morando em Garanhuns, perto da família paterna. Foi interessante ver como a cidade reagiu a toda essa situação. Em Garanhuns, todo mundo conhece todo mundo, e a história do que tinha acontecido se espalhou rapidamente. Mas em vez de me olharem com pena, as pessoas me olhavam com respeito. Várias mulheres vieram me procurar para dizer que tinham passado por situações parecidas com filhos ou genros gananciosos, e que admiravam a coragem que eu tive para enfrentar a situação. Dona Fátima, da delegacia, me contou que minha atitude naquela madrugada tinha virado exemplo para outras famílias. Dona Dolores, ela disse, a senhora mostrou que mulher idosa não é coitadinha indefesa. Tem muita gente por aí que precisa aprender isso. Em junho, Gabriel começou a passar os fins de semana na minha casa. No início, estava meio ressabiado, porque tinha escutado muitas conversas confusas entre os pais e não entendia direito o que estava acontecendo. Mas logo ele se readaptou ao ambiente da vovó, brincando no quintal, me ajudando a regar as plantas, escutando as histórias que eu contava sobre os velhos tempos. Foi numa dessas tardes com Gabriel que tive uma conversa muito importante com Pedro e Miguel. Os dois tinham me apoiado durante toda a crise, mas eu percebi que eles também tinham ficado abalados com o comportamento do irmão. Pedro, principalmente, estava com muita raiva de João, dizendo que não queria mais saber dele. Meus filhos, eu disse, enquanto Gabriel brincava no quintal. Família é igual um tecido. Quando rasga em um lugar, você pode costurar, mas sempre vai ficar uma marca. O João errou feio, machucou a gente de um jeito que doeu muito, mas ele continua sendo irmão de vocês, pai do Gabriel e filho meu. A gente não pode deixar que a raiva vire rancor, porque rancor envena a alma. Miguel entendeu na hora. Ele sempre foi mais compreensivo, mais disposto a dar segunda chance. Pedro demorou mais, mas aos poucos foi aceitando que João precisava da família para conseguir se reconstruir. Não significava que as coisas iam ficar iguais ao que eram antes. Isso seria impossível.
mas significava que a porta não estava fechada para sempre. Em agosto, João veio me fazer um pedido especial. Queria trazer uma moça para me conhecer. Era Valéria, uma enfermeira que trabalhava no hospital onde Gabriel tinha nascido. Uma mulher de 35 anos, viúva, com uma filha de 10 anos. Eles tinham se conhecido quando João levou Gabriel para uma consulta e tinham começado a se aproximar. Mãe, sei que é cedo demais para falar de casamento ou qualquer coisa assim, mas a Valéria é uma pessoa boa, trabalhadeira, e ela entende a importância da família. Queria que a senhora conhecesse ela, para ver o que acha. Aceitei conhecer Valéria, mas deixei claro que minha opinião seria baseada no que eu observasse, não no que João me contasse sobre ela. Quando ela veio me visitar, numa tarde de domingo, trouxe a filha junto, uma menina chamada Ana Beatriz, educada, quietinha, que ficou brincando com Gabriel enquanto nós conversávamos. Valéria era diferente de Eliane em todos os sentidos. Simples, natural, sem pretensões. Contou que tinha perdido o marido num acidente de trabalho 2 anos antes e que desde então criava a filha sozinha. Trabalhava há 15 anos como enfermeira, conhecia meu trabalho de ouvir falar e demonstrou respeito genuíno pela minha profissão. Dona Dolores, ela disse, eu cresci ouvindo minha avó contar histórias de parteiras. Sei o valor do trabalho que a senhora fez durante todos esses anos. É uma profissão sagrada, de mulher para mulher. Gostei dela na hora. Não porque estava me elogiando, mas porque percebi sinceridade no que dizia. Era uma mulher que conhecia o valor do trabalho árduo, que sabia o que era criar um filho sozinha, que respeitava os mais velhos sem falsidade. Durante setembro e outubro, João foi gradualmente reconquistando meu respeito. Não minha confiança total, isso ia demorar muito mais tempo, mas pelo menos meu respeito. Ele estava pagando suas dívidas religiosamente, trabalhando em 2 empregos, cuidando bem do Gabriel e se comportando de forma responsável com Valéria. O momento mais emocionante da nossa reconciliação aconteceu numa tarde de novembro, quando João trouxe Gabriel para me visitar e o menino estava com uma febre alta. João ficou desesperado, queria levar o neto para o hospital, mas eu pedi para ele confiar em mim. Preparei um chá de erva cidreira com mel, fiz compressas de água fria na testa do Gabriel e ficei cantando cantigas de ninar baixinho enquanto ele dormia no meu colo. Em 2 horas, a febre tinha quebrado completamente. João me olhou com aqueles olhos que eu conhecia desde que ele era bebê e disse: Mãe, a senhora ainda é a melhor pessoa que eu conheço. Foi ali que senti que meu filho tinha voltado. Não o homem ambicioso e influenciável que ele tinha se tornado, mas o menino que eu tinha criado, que confiava em mim, que reconhecia meu valor. Claro que nossa relação nunca mais seria igual ao que era antes. A inocência tinha se perdido para sempre. Mas era uma relação nova, baseada em respeito mútuo e honestidade, não apenas em amor incondicional. Em dezembro, fizemos nossa primeira ceia de Natal todos juntos desde a morte de José. Foi na minha casa, como sempre tinha sido. João trouxe Valéria e Ana Beatriz. Gabriel passou a noite correndo pela casa como dono de tudo. Pedro trouxe a namorada nova que estava conhecendo, Miguel veio com a esposa e os 2 filhos pequenos. Olhando aquela mesa cheia, com 3 gerações da família reunidas, pensei em todas as mulheres que eu tinha ajudado a trazer filhos ao mundo durante 45 anos de trabalho. Pensei em como cada parto tinha sido um milagre, uma nova vida chegando com possibilidades infinitas. E pensei em como a vida real é mais complicada que o momento do nascimento, como as pessoas crescem, fazem escolhas, erram, se perdem e às vezes conseguem se encontrar de novo. Durante a ceia, Gabriel pediu para eu contar uma história. Era um costume antigo nosso. Eu sempre contava histórias nas reuniões de família. Dessa vez, resolvi contar a história de uma parteira que tinha ajudado mais de 3.000 crianças a nascerem. E como ela tinha aprendido que criar uma família era muito mais difícil que ajudar um bebê a vir ao mundo. Vocês sabem, eu disse, olhando para cada um deles. Quando um bebê nasce, a gente fica feliz porque ele conseguiu chegar bem.
Mas o nascimento é só o começo da história. O que importa mesmo é como essa criança vai crescer, que tipo de pessoa ela vai escolher ser, que tipo de família ela vai construir. João me olhou durante toda a história e percebi que ele estava entendendo cada palavra. Não era uma bronca disfarçada, era uma reflexão sobre segundas chances, sobre como é possível se reconstruir depois de errar feio, sobre como o amor de família pode sobreviver até as maiores decepções. Hoje, em novembro de 2025, quando olho para trás e penso em tudo o que aconteceu há mais de 2 anos, sinto uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza porque precisei descobrir que meu próprio filho era capaz de me trair daquela forma. Gratidão porque descobri que eu era mais forte do que imaginava, que 45 anos ajudando outras mulheres a serem corajosas tinham me preparado para ser corajosa quando precisei. João se casou com Valéria no ano passado, numa cerimônia simples na igreja do centro. Gabriel e Ana Beatriz viraram irmãos de criação e se adoram. As dívidas do João estão quase todas quitadas. Ele conseguiu um emprego melhor numa empresa de contabilidade e, pela primeira vez em anos, está vivendo de acordo com suas possibilidades financeiras, não acima delas. Pedro se casou em janeiro deste ano com Luciana, uma professora que conheceu num curso de informática. Eles estão planejando ter filhos no ano que vem e já me avisaram que querem que eu seja a primeira pessoa a segurar o bebê quando nascer. Miguel continua com a mesma esposa, os filhos dele estão crescendo e ele assumiu o terreno que José e eu compramos em 1995, onde está construindo uma casa para a família. E eu? Eu continuo na minha casa da Rua das Flores, cuidando do meu quintal, tomando meu café no fogão a lenha, recebendo a visita dos netos nos fins de semana. Ainda ajudo algumas conhecidas nos partos, porque mesmo aposentada oficialmente, algumas mulheres só confiam em mim. E descobri que tenho uma força que eu não sabia que tinha. A força de defender o que é meu por direito, sem pedir licença para ninguém. As propriedades que José e eu conquistamos continuam comigo. O terreno está valendo mais ainda, porque a cidade cresceu muito, e a casa onde moro está toda quitada e reformada. Sei que quando eu morrer, tudo isso vai ser dividido igualmente entre meus 3 filhos, como sempre foi minha intenção. A diferença é que agora eles sabem que esse patrimônio não está à disposição deles enquanto eu estiver viva e capaz de tomar minhas próprias decisões. A lição mais importante que aprendi com tudo isso foi que ser mãe não significa ser capacho. Amar os filhos não significa aceitar qualquer comportamento deles. E que, às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer é dizer não, mesmo quando isso machuca, mesmo quando somos chamadas de egoístas, mesmo quando corremos o risco de perder o amor deles temporariamente. Também aprendi que a reputação que construímos durante uma vida inteira de trabalho honesto é um patrimônio tão valioso quanto qualquer propriedade. Quando entrei naquela delegacia e disse meu nome, não precisei de advogado, não precisei de influência política, não precisei de dinheiro. Precisei apenas de 45 anos de trabalho respeitoso, de milhares de famílias que eu tinha ajudado, de uma comunidade que me conhecia e confiava em mim. Hoje, quando vejo jovens casais brigando por herança antes mesmo dos pais morrerem, quando vejo filhos pressionando pais idosos para vender bens para bancar seus caprichos, quando vejo mulheres da minha idade sendo manipuladas por familiares gananciosos, eu sempre dou o mesmo conselho. Não tenham medo de dizer não. Vocês trabalharam a vida toda para conquistar o que têm. Não devem satisfação sobre suas decisões financeiras para ninguém, nem para os próprios filhos. E quando me perguntam se eu me arrependo de ter enfrentado João daquela forma, se não tenho medo de ter estragado nossa relação, eu respondo que não. Porque nossa relação estava estragada desde o momento em que ele escolheu me mentir, me manipular e tentar me usar. O que eu fiz foi limpar os escombros e dar chance para construirmos algo novo, mais sólido, baseado na verdade. Semana passada, Gabriel me perguntou por que eu nunca tinha contado essa história para ele. Ele tem agora 15 anos, está ficando rapaz e começa a entender as complexidades da vida adulta.
Expliquei que algumas histórias só podem ser contadas quando as pessoas estão maduras o suficiente para entender que não existem vilões absolutos nem heróis perfeitos, que existe apenas gente tentando fazer o melhor que pode com as ferramentas que tem. Vovó, ele disse, o papai errou mesmo, não foi? Respondi que sim, que o pai dele tinha errado feio, mas que também tinha tido coragem de reconhecer o erro e tentar consertar. E a senhora? A senhora errou alguma vez? Sorri e disse que sim, que tinha errado muitas vezes, principalmente em não ter percebido antes que estava sendo enganada, em não ter posto limites mais cedo. Ontem, Valéria trouxe uma amiga para me conhecer. Era uma mulher de 60 anos que estava passando por uma situação parecida com a que eu passei. Filhos pressionando ela para vender a casa e dividir o dinheiro entre eles. Ela estava confusa, achando que talvez fosse egoísmo dela querer manter sua independência financeira. Conversamos a tarde toda. Contei minha história, expliquei como tinha lidado com a situação e, principalmente, reforcei para ela que não existe egoísmo nenhum em uma pessoa querer manter sua autonomia na velhice. Filha, eu disse, usando aquela voz maternal que desenvolvi ao longo de décadas, seus filhos têm braços, têm saúde, têm capacidade de trabalhar. Se eles precisam de dinheiro, que trabalhem para conseguir, como você trabalhou. Sua obrigação como mãe era criar eles, educar eles, dar oportunidades para eles crescerem, não bancar os caprichos da vida adulta deles. Ela saiu daqui mais fortalecida, mais segura da decisão de manter seus bens. E eu me senti bem sabendo que minha experiência tinha servido para ajudar outra mulher a não passar pelo que eu passei. É isso que me move hoje em dia. Usar tudo que aprendi durante esses 71 anos de vida para ajudar outras pessoas, principalmente outras mulheres, a serem corajosas quando precisarem. Porque coragem não é não ter medo, coragem é ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Se você chegou até aqui, eu te agradeço do fundo do meu coração por ter me acompanhado nessa jornada. Sei que não foi uma história fácil de ouvir, porque fala de traição dentro da própria família, de decepções que a gente nunca imagina que vai passar. Mas também fala de reconstrução, de perdão, de segundas chances e, principalmente, de como é importante a gente se respeitar e não deixar ninguém, nem mesmo quem a gente mais ama, nos desrespeitar. Se inscreva no canal, deixe seu like e se você realmente me acompanhou até o fim dessa jornada, comenta aí embaixo a palavra dignidade. Só quem assistiu até aqui vai entender por que escolhi essa palavra. É porque foi isso que eu defendi durante toda essa história. Minha dignidade como mulher, como mãe, como trabalhadora, como pessoa que construiu algo com as próprias mãos e não ia deixar ninguém tirar isso de mim. Agradeço ao canal Emoção de Idade por essa oportunidade de compartilhar minha história. Quem sabe a próxima não seja ainda mais parecida com a sua e você encontre aqui a força que precisa para enfrentar seus próprios desafios. Um abraço apertado dessa velha aqui, que aprendeu que idade não é sinônimo de fraqueza e que às vezes é preciso mostrar as garras para proteger o que é nosso por direito.